no século XIX na Europa. E no Brasil, o que estava acontecendo? Quais foram as influências europeias para para que a ginástica chegasse aqui no Brasil, como foi sistematizada, os métodos chegaram, como que era ensinada a ginástica nas escolas. Vamos começar um pouco para vocês entenderem. O objetivo era o mesmo da Europa, uma sociedade eugênica, bem parecido com aquele rapaz que apareceu aqui, um ser que pudesse realmente representar o mais forte, o mais veloz, o mais hábil, que pudesse defender e também contribuir para a sua pátria. Para entendermos melhor, nós temos 5 tendências da educação física que aconteceram aqui no Brasil. A primeira foi a higienista, que aconteceu desde o início da chegada da realeza aqui até o ano de 1930, que seria com as mesmas ideias eugênicos, de higienização da raça, que os operários daqui também, como lá, estavam doentes, estavam apresentando problemas. Então seria necessário que houvesse essa regeneração. Chegavam com aquele discurso: nossos operários estão morrendo, vejam, precisamos fazer uma asepsia social. Isso não pode acontecer. Temos que formar um homem genuinamente brasileiro, forte, capaz de contribuir para a nossa pátria. Mas a partir daí, de 1930 a 45, surge aquela tendência militarista. Conforme o contexto do Brasil, eles estavam passando por uma época dos regimes totalitários, relembrando a história aí. Então, a ideia do militarismo voltou forte. Por quê? Tinha toda aquela iminência de guerra, era um país novo, precisavam se defender e não tinha essa população formada ainda para as guerras. Então era adotada aquela medida do patriotismo, de que tudo, a população tem que salvar o seu país. Que seria mais ou menos assim: esse país é nosso, vocês têm que lutar por ele, cada um de vocês, você é responsável por ele, você também. Então vamos lutar pelo que é nosso, não deixemos o Brasil à toa. Vamos lutar porque nós somos o Brasil. Mas aí chegamos a 1945 e 64, onde acontece a nossa tendência pedagogicista, que foi profundamente estudado por Rui Barbosa. A intenção era que as escolas tivessem um sistema de educação física que fosse realmente voltado para os alunos, para aquela teoria de higienização e também de ordem, disciplina. Então eles começaram a pensar um pouco mais de como seria essa educação física na escola. Pós-64 aparece a competitiva, aquele que temos que propiciar o mais forte, mais veloz, mais rápido, e formar aquele atleta herói. Foi quando surgiu os esportes no Brasil muito forte. Então era necessário que houvesse aquela formação do atleta herói. Chegavam para eles e diziam mais ou menos assim: é pro Brasil! Quem não via Galvão Bueno? Ronaldo não, Ronaldo não. 64, é do Brasil, vamos lá, gente! É o futebol, temos que colocar os esportes nas escolas, temos que formar nossos atletas, vamos representar o Brasil lá fora. Salve o Rei Pelé! Quem não queria ser Pelé naquela época? Quem não queria? Quem não queria participar de esporte? Até hoje todo mundo quer crescer, né? A gente vê que desde 64 até agora essa influência esportiva de ser o atleta, de ser o homem da seleção, ainda hoje influencia a cabeça dessas crianças aí. Então, e após isso surge a popular, que é a tendência da educação física, que pela primeira vez foi formada pelas classes baixas. Apesar de nós sermos pobres, nós somos inteligentes. O que foi? Foram os professores aí, não estão no contexto não, vamos começar a platicar. Então, apesar de sermos pobres, somos inteligentes. O que acontece? Viram no esporte a oportunidade de juntar a classe operária, os sindicalistas se juntaram, falou, vamos juntar o esporte, porque se a gente reunir todo mundo na partida de futebol, vai. Agora se segue a página do sindicato, vai? Não vai não. Vamos criar o esporte. Quando chegasse, estava todo mundo junto, havia aquelas articulações de movimento,
de que nós temos direito a isso, aquilo, e aí sim de organização do grupo. E a educação física, a ginástica nesse contexto. Bom, até a pedagogicista, não, até 64, quando surge a competitiva, a ginástica, a educação física era praticamente ginástica. Os métodos foram aplicados nas escolas até 64. Primeiro surge o alemão, que foi adotado até como oficial pelo Exército Brasileiro, que é substituído pelo francês. Em 45, além da pedagogicista, Rui Barbosa, ele defende a ginástica sueca nas escolas, porque acha que é melhor para os alunos, até porque é mais fácil de ser praticada, e para as mulheres, ele defendia a calistenia, que era um pouco parecido com a ginástica sueca, parecido com o que a gente fez aqui, mais ou menos daquele jeito, que as mulheres tivessem um corpo saudável, mas não embrutecessem, tivessem aquela feminilidade. Aquela feminilidade. Então, foi necessário, e até aí a ginástica era a mulher da educação física. Quando chegamos na competitiva, aí que o esporte toma lugar, e hoje é o que a gente conhece, a educação física, muitos confundem só com o esporte. Então, vamos aqui para a nossa querida Moriara. Conhecemos o contexto da história, da ginástica, a história, conteúdo, tudo. Sim, mas e agora, na atualidade? Onde é que está essa ginástica? Como que ela está sendo usada na prática pedagógica? Ela está sendo usada? De que forma? Por quem? Os professores da área da educação física? Bem, seria interessante se a gente conseguisse uma ginástica que envolvesse todos, sem competitividade, sem competição, que não fosse restrita, todos pudessem participar, desde criança a idoso, pessoas com necessidades especiais, que não, todos nós. Mas qual ginástica? Marcata depende a proposta da ginástica geral, que é uma ginástica que contém todas as modalidades, que abrange um todo, não é restrita, onde envolve a liberdade de comunicação, de expressão, principalmente o lúdico, com a dança, capoeira, jogos, lutas. Acreditamos que essa é uma ótima e interessante proposta para que os professores de educação física e os futuros professores de educação física desenvolvam na prática pedagógica. Ou, como diria a nossa turma, nosso colega,
Ô, ginástica boa!